Glórias a Deus. Hoje, o 9º dia da nossa campanha. Creio que até aqui o Senhor tem nos ajudado, Aleluia, nos fortalecido. Irá nos honrar todo o nosso esforço, honrar aquilo que nós temos colocado diante da sua presença com este propósito. Essa é mais uma bagagem que nós recebemos este ano, que é a excelência. aleluia. A excelência para colocarmos junto com a santificação, que foi o tema que nós recebemos na nossa festividade. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, o capítulo 12. Vamos ler o versículo tema desta noite. Aleluia. O tema diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Romanos 12, verso 12. Romanos 12, versículo 12 diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Mais uma vez, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Feche os olhos, Pai. Aqui está a tua igreja, Senhor. Venha falar aos nossos corações neste momento, através da tua palavra. Deus amado, assim, Senhor amado, como o Senhor Jesus Cristo Ele declarou ali em Lucas 12:12 também, Senhor, que aonde, Senhor, um dos teus servos estivesse, Senhor, não seria eles que estariam falando, mas o próprio Espírito Santo de Deus. Pai Santo e poderoso, venha falar aos nossos corações, Senhor. Deus, reativar, Pai, a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor a Ti, para a honra e para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode se sentarem. Aleluia. Quero começar falando da parte B do tema desta noite, que é a paciência. Paciência é algo que temos muitas das vezes em determinadas situações das nossas vidas, pouca. E necessitamos pedir a Deus que Ele venha nos capacitar para que nós venhamos enfrentar as tribulações que ainda estão por vir sobre as nossas vidas. Porque quando nós somos capacitados, nós poderíamos até deixar de pedir paciência a Deus. Porque quando Deus nos capacita para enfrentarmos as tribulações ou qualquer coisa que se levante contra as nossas vidas, a paciência, ela estará junto com esta capacitação que Deus trará sobre cada um de nós. E nós necessitamos ter esta paciência, a qual Paulo está dizendo aqui. A paciência, muitas das vezes, para não tomarmos uma decisão por impulso. A paciência, muitas das vezes, para não deixarmos que os nossos lábios venham pronunciar coisas que desagradem ao coração de Deus. Então tudo isso em nossas vidas é primordial, porque existe um Deus que se faz morada dentro de cada um de nós, e que tem sentimentos, e que se entristece
quando nós desagradamos a Ele, quando nós desobedecemos a Ele, quando nós vamos contra a Sua palavra. Assim como cada um de nós tem sentimentos, temos que lembrar também que este Deus que mora dentro de cada um de nós também tem. A tribulação, irmãos, é algo que nós passaremos nesta terra, pois o próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio Mestre, Rei dos Reis, Ele deixou isso para cada um de nós. Quando Ele diz ali em João 16:33, que neste mundo teríamos isso, passaríamos por tribulações, mas que tivéssemos bom ânimo, que nós estivéssemos preparados para resistir tudo aquilo que se levantasse contra as nossas vidas. E uma delas são as tribulações, são as perseguições. Quando nós olhamos, irmãos, e nós colocamos em oração aqui também pelos nossos irmãos bolivianos, e semana passada veio a notícia que o presidente da Bolívia, Evo Morales, ele decretou que a lei que seria daqui a mais ou menos 100 dias colocada em prática fosse engavetada. Mas será que se a igreja não tivesse orado, isso teria acontecido? Pois a oração é a única coisa que pode mudar qualquer sentença das nossas vidas. É a oração. A oração, ela vai além daquilo que muitas das vezes nós imaginamos. Nós vimos lá em Atos dos Apóstolos, quando Pedro ele foi preso, a igreja se colocou em oração dentro de uma casa, porque estava passando por uma grande perseguição. De repente bateram ali na porta, uma menina foi lá, abriu a porta, voltou aonde a igreja estava reunindo, orando, e falou: olha, Pedro está lá fora, porque Pedro estava preso. E falou, a igreja, quando ouviu isso, falou: não, deve ser um fantasma, deve ser algo que essa criança viu. E muitas das vezes isso acontece conosco, irmãos, porque quando nós, muitas das vezes, oramos por algo que aos olhos físicos parece que não vai ter mais jeito, e aquilo que muitas das vezes nós ficamos com um ponto de interrogação em nossa mente, e aquilo acontece, às vezes nós agimos como esta igreja agiu naquele momento. Às vezes achamos que não é verdade, que não aconteceu de verdade. Mas a oração, ela tem este poder. Quando Paulo, assim como aconteceu na Bolívia, foi proibido de pregar o Evangelho, ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, ele foi preso, ele passou por essa tribulação, ele passou por essa perseguição, e diante do sinédrio, diante da justiça ali que estava diante dos seus olhos, ele poderia ser, naquele momento, condenado à morte. Mas qual foi a atitude de Pedro naquele momento? No versículo 29 do capítulo 5 ele diz: antes vale mais obedecer a Deus do que a lei dos homens. Aleluia. Pedro, ele não deixou que aquilo parasse o que Jesus Cristo tinha colocado dentro dele, que era o reino de Deus, e que está dentro de cada um de nós.
Porque Deus ele escondeu todas as preciosidades desta vida, tanto terrena quanto celestial. Ouro, prata, pedras preciosas, estão todas escondidas. E com cada um de nós não foi diferente. Aonde Deus colocou o seu Espírito, aonde Deus colocou o seu reino, dentro de cada um de nós. Aleluia. No capítulo 6, um certo homem chamado Estevão, ali em Atos dos Apóstolos, também passou por esta grande tribulação. Foi preso por pregar o Evangelho com ousadia. O que aconteceu no capítulo 7? Foi apedrejado até a morte. Então homens de Deus passaram por perseguições, tribulações, angústias. Mas algo que não morreu dentro de cada um deles foi a esperança. Nós vemos o apóstolo Pedro junto com Silas sendo preso ali no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Um homem que poderia estar murmurando ali na prisão, poderia estar reclamando, mas ele escolheu adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em meio às suas angústias e tribulações. Não murmurou, mas adorou, e a adoração fez com que todas aquelas barreiras que estavam ao seu redor caíssem por terra. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Em nossas vidas, irmãos, não pense que é diferente. Nós estamos sujeitos a passar por tudo isso, mas temos que manter em nosso coração esta confiança no Deus Todo-Poderoso. Olha o que o apóstolo Paulo ele fala em Romanos 8,18: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não poderão ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Aqui Paulo está falando sobre Adão. Como outrora eu falei e coloquei como exemplo Jeremias 13:23, onde Deus fala ao povo israelita como exemplo. Será que o etíope ele pode mudar a sua pele? Ou o leopardo tirar as manchas que ele tem em seu corpo? Nem tampouco vós podeis fazer nada de si próprio. Deus colocou isso como exemplo ao povo dele, que de si próprio eles não podiam fazer nada de bom, porque eles herdaram um corpo, uma matéria pecaminosa que se corrompe. Mas olha o que Paulo ele diz no versículo seguinte: na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade e da glória dos filhos de Deus. Somos nós, igreja. É na esperança que nós teremos aquele grande dia que será o nosso triunfo. A esperança ela não pode morrer em nossos corações. A esperança é algo que tem que viver dentro de cada um de nós, nos incentivando todos os dias, mostrando para as nossas próprias vidas que cada um de nós somos limitados,
Mas quando nós colocamos a nossa esperança no Deus Todo-Poderoso, ainda que nós passemos por grandes angústias neste mundo, nós poderemos esperar em um Deus que cumpre as suas promessas com o seu povo. Aleluia, glórias a Deus. Por isso, Paulo ele diz aqui, olha, alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos. Não fiquem tristes, porque a tristeza ela pode trazer algo que vai apagar essa esperança do vosso coração. Nós temos que alegrar. E alegrar como? Se nós muitas das vezes estamos passando por alguma angústia. Alegrar porque nós sabemos que existe um Deus Todo-Poderoso que cuida de cada um de nós. Por isso, irmãos, que Salomão ali em Provérbios 13:12, ele diz que a esperança demorada, ela entristece o coração, porque ninguém gosta de esperar, e isso é verdade. Mas em seguida, na parte B desse próprio versículo, ele diz que o desejo alcançado é fonte de vida. Glória. E qual é o maior desejo que nós, igreja, temos que ter? De alcançarmos a vida eterna com o nosso Jesus Cristo. É isso que não pode morrer dentro de cada um de nós. Nós temos que ter esta esperança viva dentro de cada um de nós. Alegrar-se porque a nossa esperança, ela está em Cristo. Paulo também aos Efésios 1:11 ele diz: nele, Cristo, digo, em quem também fomos feito herança, havemos sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, preste atenção, segundo o conselho da sua própria vontade. Ele faz tudo conforme o conselho do irmão, o conselho da sua própria vontade. É por isso que quando Jó, no seu livro nós vemos Jó questionando, querendo saber o porquê de tantas coisas, querendo saber, entender o porquê que ele estava passando por aquilo. Ali no capítulo 38 e verso 2, Deus ele vai responder a Jó: quem é este que põe em dúvida a minha sabedoria? Quem de nós pode pôr em dúvida algo que Deus ele faz ou permite em nossas vidas? Jeremias, se não me engano, ali no capítulo 7 também ele faz uma interrogação a Deus. E ele, antes de fazer a pergunta, ele fala: Senhor, eu sei que se eu tenho algo para te perguntar, ainda que o meu coração não aceite, eu sei que o Senhor tem razão. Jeremias, antes mesmo dele fazer a pergunta, ele fala: Senhor, eu sei que o Senhor tem razão, mas também eu quero entender. Isso é esperança. A esperança que ainda que nós não venhamos entender os propósitos de Deus, nós cremos que eles são perfeitos em nossas vidas. Por isso, aqui no próprio verso 2 do capítulo chave que nós lemos, Paulo ele diz: porque a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus ela é perfeita em nossas vidas. Aleluia. Muitas das vezes
pode dizer: mas Senhor, mas será que ainda nesta vida eu terei alguma recompensa? Será que ainda nesta vida eu passarei por estas dificuldades que muitas das vezes eu passo? Isso é uma das interrogações que nós temos. Assim como Jó, assim como Jeremias, nós temos estas dúvidas. Isso é natural de cada um de nós, porque nós temos esta herança de Adão. Mas Deus, Ele nos responde, Deus, Ele nos mostra que nós não podemos deixar que isso venha a morrer em cada um de nós. Essa esperança, ela não pode morrer. Esta confiança, ela não pode deixar de estar em nossas vidas. Nós vemos tantos homens de Deus que passaram por isso. Assim como eu já mostrei aqui, Pedro, os apóstolos. No Antigo Testamento nós vimos Abraão, esperou pela promessa de Deus. Nós vimos José. José, irmãos, na Bíblia é um dos homens que humanamente poderia olhar para tudo aquilo que ele passou e largar tudo. José, que foi vendido pelos seus irmãos, foi acusado injustamente, foi colocado no cárcere injustamente, mas José também escolheu esperar. Ana escolheu esperar. Tantos homens e mulheres na palavra de Deus que nós podemos usar como exemplo em nossas vidas. Eles escolheram esperar no Deus Todo-Poderoso. Por isso a palavra de Deus, ela diz ali em Tiago 5,7: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Fortalecei o vosso coração, não deixe a esperança morrer, tenha paciência, peça para Deus te dar estratégia. Cantarás, porque cada um de nós temos um Deus que tem olhado para as nossas dificuldades e tem ouvido o nosso clamor. A sua palavra diz que será que aquele que fez o ouvido não está ouvindo? Será que aquele que fez, ó Deus, todas as coisas não está olhando para cada um de nós? Deus, Ele continua olhando como um pai cuida do filho, a sua igreja aqui nesta terra. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero trazer um exemplo de esperança, porque muitas das vezes nós achamos que esperança é apenas esperar. Em uma floresta existiam 3 leões. E um dia um macaquinho reuniu toda a floresta e fez uma reunião entre todos os animais que estavam ali. Então todos reunidos ali, e eles começaram a discutir e falar: nós sabemos que o leão é o rei da
floresta. Mas existem 3 leões a quem nós devemos render honra, a quem nós devemos obedecer. Então eles decidiram fazer uma disputa entre os 3 para ver qual dos 3 seria o rei dos reis. Então, a disputa que eles escolheram fazer é que os 3 leões deveriam escalar a montanha mais alta que tinha ali naquela floresta. Então aquele primeiro leão começou a subir, e cansado não conseguiu escalar toda a montanha e desceu frustrado. O segundo leão também começou a subir e também não conseguiu escalar até o topo da montanha. Então o terceiro leão começou a subir, e da mesma forma aconteceu com este mesmo leão. Ele não conseguiu escalar aquela montanha. Nenhum dos 3 leões conseguiram chegar ao topo daquela montanha. Então aquele macaquinho novamente reúne toda a floresta, todos os animais, e fala: e agora? Nenhum dos 3 conseguiram chegar ao topo da montanha. Então uma velha águia, cheia de sabedoria, que estava voando ali, soube aquela reunião dos animais na floresta, falou: eu tenho uma ideia. E os animais quiseram saber qual era a ideia daquela águia. Então aquela velha águia, com sabedoria, ela falou: eu sei como escolher quem será o rei dos reis. Enquanto os leões estavam escalando, a águia falando, enquanto os leões estavam escalando as montanhas, eu estava sobrevoando sobre eles e ouvi o que os 3 falaram quando não tiveram mais força para escalar aquela montanha. E a águia diz que o primeiro leão falou: a montanha venceu esta guerra. O segundo leão também falou: a montanha venceu esta guerra. Mas o terceiro leão disse: a montanha venceu esta batalha, mas não a guerra. Então aquela águia, cheia de sabedoria, falou: o terceiro leão é aquele que irá reinar sobre todos nós. Porque apesar dele perder uma batalha, ele não desistiu da guerra. Cada um de nós podemos perder batalhas nesta vida, mas não podemos deixar de manter esta chama viva dentro de cada um de nós, que é a esperança. A esperança que venceremos as guerras que eu vivi. Isso é a esperança verdadeira. Esperança, ela é muito parecida com a fé. Você tem a certeza, a convicção de algo que os seus olhos físicos ainda não viram. E nós temos que ter essa convicção em nossos corações. Não podemos perder. Não podemos deixar que o inimigo venha frustrar os planos de Deus em nossas vidas. E da onde vêm os planos de Deus?
do conselho da sua própria vontade. Quem somos nós para duvidarmos dos propósitos de Deus em nossas vidas? Se coloque de pé. Aleluia. Glórias a Deus. Todos nós, igreja, um dia podemos até olhar para aquilo que está ao nosso redor e falar que será que irei suportar? Mas quando você tem essa certeza em seu coração de um Deus que cuida de cada um de nós, você não permitirá que essa esperança ela morra dentro de cada um de nós. Feche seus olhos neste momento. Pai, aqui está a tua igreja, Senhor. Senhor, sabemos que não é fácil esperar, não é fácil ter paciência, não é fácil muitas das vezes perseverar, mas a tua palavra ela nos ensina que devemos perseverar em oração, perseverar, Senhor, ó Deus, perseverar todos os dias em meio às dificuldades, em meio às tribulações, perseverar, ó Pai, em meio a tantas coisas que se levantem, Senhor, para tentar tirar o nosso foco, para tentar tirar, Senhor, o desejo, muitas das vezes, do nosso coração. Pai Santo, que nada, Senhor, venha servir de empecilho, Deus amado, para que a tua igreja venha te buscar, para que a tua igreja, Senhor, venha manter viva a chama dessa esperança. Ó Deus amado, nós te adoramos, ó Pai, porque cremos em Deus Todo-Poderoso, um Deus, ó Pai, que tem olhado para a tua igreja, que tem cuidado de cada um de nós, que tem mantido, Senhor, ó Deus amado, as portas, ó Pai, ó Deus, abertas, ó Pai, aqui nessa terra, pois assim como a tua palavra declara, as portas do inferno não prevalecerão, ó tua igreja, mas a tua igreja, Senhor, ela caminha, Senhor, perseverando, ela caminha, Senhor, em esperança, ela caminha em fé, ela caminha, Senhor, ao alvo, Senhor amado, que está em ti, o nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso, Pai amado, acende, Pai, acende o fogo, Senhor, queima nos corações, ó Deus, ativa, Senhor, a esperança, a fé, o amor em cada vida, em nome do teu Filho Jesus Cristo, ó Deus Santo e Poderoso, a quem clamaremos, ó Pai, se só tu tens as palavras de vida eterna, ó Deus amado, em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos, nós te bendizemos, ó Pai.